nos entreter. Aqui você tem direito à informação, exatamente o que você ouviu. Vamos que vamos, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo o canal. Ei, esquece não, volta aí. Vamos que vamos aí, direito à informação, exatamente sobre sexo com menor de 14 anos é crime, mesmo com consentimento. Vamos fazer uma análise do ponto de vista dessa perspectiva jurídica. Exatamente, você precisa se atualizar e manter-se informado, caso seja o seu caso. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, expresso no enunciado da súmula número 593, aprovado no final do ano de 2017, sexo ou ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro de vulnerável, independente de ter havido consentimento. Isto é, o limite de idade é um critério objetivo, o que, para se verificar a ausência de condições de anuir com o ato sexual, até mesmo com o consentimento. A súmula 593, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Entretanto, no Código Civil Brasileiro, relacionado ao casamento de menor de 14 anos, salvo exceções excepcionais, vai admitir quando, porventura, houver aí o suplemento judicial para o casamento, mas caso esta esteja grávida, menor do que de 14 anos, grávida, mesmo assim terá o comparecimento dos pais e o suprimento judicial, para não refletir na esfera penal e ser preso. Entretanto, o juiz dará aí esta anuência, esse aparato aí visto, para que esse não venha a ser inclusas em alíneas do estupro de vulnerável. Na área civil, no Código Civil, poderá, em algumas hipóteses, salvas essas exceções desse tipo penal, que vai consentir o casamento de menor de 14 anos, caso uma análise aí, o entendimento do juiz, que vai suprir essa necessidade. Caso não, vai responder na esfera criminal. É crime, mesmo com o consentimento da menor. Portanto, há uma presunção absoluta de ausência de discernimento para consentir com a prática do ato, o que não admitiria prova em contrário. Em que pese o entendimento? Vamos verificar o que diz a doutrina, relativando aí a presunção nessas nuances, com grau de conscientização de menor para a prática do ato sexual. A existência de relacionamento entre ambos. Há ainda os casos em que, por erro justificável, o sujeito ativo do crime desconhece a vulnerabilidade da vítima, isentando-se de pena, excluindo o que o próprio, eu diria aos nobres senhores, excluindo o próprio crime. Exemplo, quando a menor não apresenta o documento, ou quando mente ou omite a sua idade, quando não se valeu da violência ou de fraude, caso em que configuraria o tipo penal de estupro do artigo 203,
ou violação sexual mediante fraude. Conforme o artigo 215, é quando aquele usa, por exemplo, os meios religiosos ou de exorcismo para exorcismar e usa diante a religião, ludibriando a vítima a manter-se em conjunção carnal ou sexual por finalidades de cunhos de rituais religiosos. No mundo que estamos vivendo, estamos enfrentando vários tipos de barreiras diante das fronteiras da globalização. Com acesso à informação, o Código Penal vai presumir de forma absoluta a ausência de discernimento para consentir, enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme ao menor com 13 anos, responsabilidade pelos atos infracionais cometidos. Tal entendimento não representa um descompasso com a realidade social, dando aso aí a situações irrazoáveis. Vamos conferir um julgado na apelação criminal contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável, no artigo 217 do Código Penal. Presunção de violência pela idade da vítima, relativização da vulnerabilidade diante das circunstâncias do caso concreto, relações sexuais consentidas e envolvimento emocional entre vítima e réu, parecer ministerial pelo provimento do recurso defensivo, sentença condenatória reformada. No especial caso dos atos, a prova produzida no curso da persecução penal empresta trânsito à relativização da vulnerabilidade. Isso porque, embora menor de 14 anos, a relação sexual havida entre vítima, 13 anos, e o acusado de 22 anos de idade, consistente em conjunção carnal, fora consentida, não podendo o réu ser responsabilizado por uma conduta advinda de união de vontades e desígnios. Vítima e réu que tinham um relacionamento afetivo, o que foi confirmado pelos relatos das testemunhas. Ausência de prova de ameaça ou submissão, o parecer do ministerial pelo provimento de recurso. A impositiva, portanto, absolvição, recurso defensivo é provido. Relacionado aí, senhores, acerca do consentimento da menor de 14 anos para sua prática da sua primeira relação sexual ou conviventes. Aconteceu aqui uma certa ocasião em que o caminhoneiro carregava no seu caminhão, na sua companhia, uma adolescente menor, o qual ele foi enquadrado, por mais que eles alegavam que eram conviventes, que estavam juntos já há alguns anos, desde os seus 12 anos, a menor confessou, mas ele não tinha nenhum documento que provasse ou que comprovasse tal finalidade ou que houve o suprimento judicial. Entretanto, haverá circunstâncias em que vai minorar a situação dos envolvidos, quando esta for, eu diria, já vivida na vida ou dada na vida, em que, caso o réu aí, o autor do ato, vai ter aí, eu diria, uma atenuante na pena, mas isso é entendimento do judiciário, do juiz.